Difusora. Entrevista. O assunto agora é saúde aqui na Difusora. O nosso convidado hoje é o Dr. Cristiano Claus. Ele é cirurgião especialista em hérnia e presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia. Dr. Cristiano, seja bem-vindo aqui à Rádio Difusora. Boa tarde, Irajá, e boa tarde a todos. É um prazer poder falar com os ouvintes da Rádio Difusora. Doutor, quando a gente discutia aqui em relação a essa entrevista, aqui a nossa reunião de pauta, surgiu uma dúvida, né? Quando a gente fala em hérnia, claro, a gente vai falar aqui principalmente da hérnia abdominal, mas algumas pessoas aqui, alguns colegas, lembraram da hérnia de disco. Eu gostaria que o senhor primeiro explicasse para nós o que é exatamente a hérnia. Então, a hérnia é um termo genérico, né, que pode representar diversos problemas. Né? Então a gente tem a hérnia de hiato, por exemplo, que está relacionada à parte do esôfago do estômago. A gente tem a hérnia de disco, que é um problema relacionado à coluna, que interfere normalmente na movimentação e dores do ponto de vista ósseo-muscular no paciente. E também a gente tem as hérnias da parede abdominal. As hérnias da parede abdominal, na verdade, constituem a musculatura do abdômen, ou o abdômen é formado, na sua grande parte, por uma musculatura bastante rígida, bastante bem formada. Mas existem alguns pontos anatômicos com os quais nós nascemos e que são pontos de fraqueza nessa parede abdominal. Por exemplo, na região do umbigo, a comunicação da mãe com o feto através do cordão umbilical se faz nesse ponto do umbigo, onde chegam os nutrientes até o feto, e essa região, perto de toda essa musculatura, se constitui numa região enfraquecida. Da mesma forma, na região da virilha, né, na região inguinal, que a gente chama que é a virilha, principalmente nos meninos, o testículo do menino ele é dentro do abdômen, durante o início da gestação, e o testículo ele vai migrar para dentro da bolsa escrotal. Para ele passar de dentro do abdômen para fora do abdômen, ele tem que atravessar essa camada muscular e ela acaba criando também um ponto de fraqueza. Então, em resumo, as hérnias abdominais são pontos de fraqueza que existem na parede do abdômen e que, por alguns motivos, esses pontos de fraqueza podem se transformar em verdadeiros buracos e tendo como consequência a possível passagem de órgãos ou de parte dos órgãos intraabdominais através desses buracos, e aí levando a sintomas e a percepção do paciente e do médico podendo fazer esse diagnóstico. Doutor, a gente vê de uma forma bem genérica aqui falando, aquelas bolas ali abaixo do estômago, aquilo é o deslocamento de um outro órgão, seria isso então? Isso mesmo, então veja, quando uma pessoa tem, é muito comum na região do umbigo, né, algumas pessoas perceberem que o umbigo saiu para fora, né? O paciente tem ao invés de ter um umbigo para dentro, o umbigo que era para dentro, agora ele está para fora. Né? Então, uma bola na região do umbigo, uma bolinha na região do umbigo. Outra coisa que as pessoas percebem é na região da virilha. Né? O paciente percebe que aparece uma bolinha, principalmente quando ele está fazendo atividade física, quando fica muito tempo em pé, e que essa bola desaparece quando o paciente se coloca em repouso. Isso também pode acontecer num local onde o paciente tenha feito uma cirurgia, né? Então ele tem o corte da cirurgia e alguns meses depois ele percebe que começa a aparecer um aumento de volume, uma saliência nessa região, a bola nessa região. Então o principal sintoma que é percebido pelo paciente, né, é a presença dessa alteração na forma do volume, ou seja, né, uma bola na região localizada em algum ponto do abdômen, que tende a aparecer quando o paciente faz algum tipo de atividade física e melhora quando o paciente se coloca em repouso. Além do sintoma dessa alteração da forma, ou seja, da bola, os pacientes também percebem dor no local. Né? Então, quando o paciente levanta um peso, faz uma atividade física, ele percebe que aquele local, né, apresenta um desconforto do ponto de vista muscular. Doutor, o senhor falou da questão da dor, mas é uma dor que vai e volta, é isso, conforme o movimento que a pessoa realiza, ou pode ser uma dor de forma contínua? A tendência é de ser uma dor intermitente, ou seja, uma dor que vai e volta. Porque se a gente pensar que as hérnias elas acontecem nessa região anterior, na parte anterior do abdômen, que a gente chama, né, de barriga, porque são nesses pontos que existem as fraquezas, os órgãos acabam, quando a gente está em pé ou fazendo força, eles acabam saindo e forçando essa região da hérnia ou do buraco.
Então o paciente tem dor quando ele faz atividade física. Agora, quando o paciente se coloca em repouso, quando ele está deitado ou sentado no sofá, o que acontece? Os órgãos tendem a pressionar a parte posterior, a parte das costas. Então a gente não tem pressão dos órgãos nessa região anterior onde acontecem as hérnias. E aí, tipicamente, os pacientes apresentam melhora dos sintomas. Então, a gente leva isso muito em consideração. O paciente fala que, olha, quando eu faço atividade física ou depois que eu ando de bicicleta, que eu subo uma escada ou que eu levanto um peso, eu percebo a dor, né, ou o aumento de volume, e que quando eu estou em repouso, esse sintoma melhora. Então, isso é um sinal, são sinais muito chamativos para o eventual diagnóstico de uma hérnia abdominal. Então, quer dizer, o paciente pode, de repente, conviver com aquela hérnia por anos, vivendo dessa forma aí. Tem dores em alguns períodos e em alguns períodos a hérnia, entre aspas, desaparece, doutor. Isso mesmo, é essa sensação que os pacientes têm de que quando eles se colocam em repouso, a dor e a hérnia desaparecem. E alguns pacientes podem conviver com esse sistema durante muitos meses e até alguns anos, com certeza. Agora, quando é necessária a cirurgia no caso da hérnia abdominal, doutor? Então, a gente está falando basicamente, como a gente fala de um buraco na musculatura, não existe outra forma de tratamento para as hérnias abdominais que não seja o tratamento cirúrgico. Né? A gente gosta de usar um exemplo assim, se você tiver uma camisa furada, né, um buraco na parede, você não tem como consertar esse problema se você não fizer um reparo, e no nosso caso é um reparo cirúrgico, uma sutura cirúrgica. Então, a imensa maioria das hérnias, em algum momento, vai precisar de um tratamento cirúrgico, porque não existe medicação, não existe fisioterapia, pilates, nada disso resolve. E aí existe um outro cenário, que essas hérnias, elas podem, além desses sintomas que nós comentamos, do desconforto, da dor e etc., elas podem estar associadas a algumas complicações. E aí, quando o paciente tem uma complicação, ele necessita de uma cirurgia de emergência, que é o que a gente tenta evitar, porque sempre que a cirurgia é eletiva, ou seja, a cirurgia programada, né, as possibilidades de resultados melhores para o paciente são maiores do que quando ele é operado de emergência sem um planejamento adequado. Agora, quais são essas alterações que podem, aí, de repente, levar o paciente a uma cirurgia de emergência, doutora? Então, basicamente, a gente tem alguns sintomas que chamam muito atenção. Veja, a gente falou que a hérnia, ela tende a causar sintoma de vez em quando, aparecer de vez em quando e desaparecer quando o paciente se coloca em repouso. Correto. Então, os sinais de complicação basicamente são uma dor que fica muito intensa, então uma dor mais forte e que não desaparece com o repouso. Esse aumento de volume, essa bola que aparecia no abdômen e que desaparecia quando o paciente se colocava em repouso, agora ela não desaparece mais, ela fica persistente mesmo com o paciente em repouso. E também um outro sinal que o paciente pode perceber é que a barriga tende a ficar estufada. Então, os três principais sinais são uma dor que fica mais intensa e que não desaparece com o repouso, um aumento de volume, ou seja, uma bolinha que normalmente aparecia e desaparecia, que agora não desaparece mais, ela fica persistente, né? E esse outro sintoma de um aumento do volume, o paciente percebe que a barriga como um todo começa a ficar estufada, principalmente quando é o intestino, que é o órgão que acaba ficando preso na hérnia. Então, esses sinais são sinais de alerta e que fazem com que o paciente que tenha um desses indícios de sintomas ou de sinais deva procurar um serviço de atendimento, porque, né, o atraso no atendimento pode levar a consequências severas e graves. Essas consequências seriam também o óbito do paciente, doutor Cristiano? Isso, em um primeiro momento a gente fala em uma necrose do conteúdo da hérnia, porque veja, imagine que uma parte de um órgão está passando por um anel, por um buraco que é muito estreito, e isso passa a comprometer o fluxo de sangue para esse órgão. Então o que acontece? Depois de 6 a 12 horas de evolução, esse órgão pode começar a sofrer do ponto de vista de viabilidade e ele pode evoluir para um quadro de necrose e de isquemia. Então, hérnias que ficam encarceradas ou estranguladas por 12 a 24 horas, elas levam à necrose do órgão. Se esse órgão for, por exemplo, o intestino, a gente tem uma necrose do intestino. E aí esse paciente, durante a cirurgia, precisa fazer uma cirurgia em que você precisa retirar um pedaço do intestino. A necrose do intestino faz com que esse paciente desenvolva um quadro de uma infecção, porque dentro do intestino existem muitas bactérias e que, associado à necrose, essas bactérias se distribuem através do corpo e fazem o quadro que as pessoas chamam de infecção ou de infecção generalizada. Então, em uma evolução progressiva, sim,
né, se o paciente não procurar atendimento e não for atendido e operado nas primeiras horas, né, a evolução com, inclusive, o óbito é uma evolução natural se, né, nós médicos, o paciente não procurar atendimento e nós médicos não agirmos nesse intervalo e num curto intervalo de tempo de preferência. Aliás, com essa sua explicação, nós vamos aqui ao ponto fundamental da nossa entrevista, que é o registro de uma queda de 44% de cirurgias de hérnia abdominal nos 4 primeiros meses da pandemia. Quer dizer, as pessoas não estão procurando o auxílio médico e não estão tendo consciência da gravidade que é uma hérnia, né, doutor? Isso é uma verdade, mas a gente tem que tentar enxergar os dois lados, né? Então, todos nós estamos consternados e preocupados com esses números e com o risco de infecção do Covid. A gente não pode negligenciar esse número de mais de 100 mil mortes no Brasil. Então, faz sim com que tanto o paciente quanto o médico tenham um período mais receoso. E o que tem acontecido é que, tanto para a hérnia como para outras doenças, os pacientes estão deixando de fazer o diagnóstico ou deixando de fazer o tratamento de uma forma eletiva. E isso tem aumentado os casos de complicações. Então, por exemplo, ontem à noite eu tive a infelicidade, né, de ser chamado para precisar operar uma emergência. É uma paciente que já sabia que tinha uma hérnia, que ela não quis operar por receio, né, desse período da pandemia do Covid, e que ontem à noite, às 10 horas da noite, acabou tendo o infortúnio desse encarceramento, desse estrangulamento, e que a gente acabou tendo que fazer uma cirurgia de emergência que não é uma cirurgia ideal. Então, infelizmente, às vezes é difícil para o paciente julgar, né, o quão severo é o seu quadro ou não, né, mas que, de um lado, a gente está aumentando o número de pacientes que estão chegando no hospital com situações mais graves, mais complexas, porque, em função da pandemia, tem deixado de ser assistido de uma maneira eletiva. Isso tem acontecido na nossa realidade aqui em Curitiba e em outras partes do Brasil, conversando com outros colegas, né? A gente nota essa diminuição no número de atendimentos de pacientes que têm hérnias, uma diminuição significativa no número de cirurgias eletivas, né, o que tem aumentado, infelizmente, as situações de emergência. Doutor, o senhor citava o caso de uma paciente, e aí vem a questão, mais homens, mais mulheres, tem uma idade média das pessoas que sofrem com a hérnia abdominal? Então, a gente tem, as hérnias, se a gente for distribuir pelas localizações, o tipo mais frequente de hérnia é a hérnia na virilha, e essa acomete muito mais homens, normalmente homens jovens, na faixa dos 15 a 25 anos, e aí depois a gente tem um segundo pico de incidência elevada, que também são homens na faixa dos 40 a 50 anos. Então, as hérnias na virilha, chamadas de hérnias inguinais, são muito mais frequentes em homens, enquanto as hérnias na região umbilical são mais frequentes nas mulheres, principalmente mulheres na faixa dos 35, 40 anos de idade. Então, esses dois são os picos. Mas esse é um problema tão comum, né? As hérnias abdominais, elas são tão comuns na população em geral, que mesmo outros pacientes que em outras faixas etárias também são bastante frequentemente acometidos. Então, isso é só uma orientação, sim, mas isso nada impede que um paciente de 60 ou de 70 anos tenha uma hérnia, né? Então, porque ela é frequente de uma maneira geral na população. Doutor Cristiano, como é que é feito aí o diagnóstico de que a hérnia está entrando nessa fase de estrangulamento de algum órgão? A gente consegue fazer, e aí é aí que basicamente a gente advoga que os pacientes procurem, né, o atendimento médico. Se o paciente percebe que a hérnia está aumentando de tamanho ou que a hérnia está aumentando a quantidade de sintomas, uma hérnia que era pequena, que agora está maior, uma hérnia que não incomodava e que agora está incomodando, são os sinais de que essa hérnia pode vir a ter uma complicação. Então, a nossa orientação para os pacientes, que mesmo nesse período de pandemia, né, que se um sintoma como esse, se as coisas estão aumentando, a dor está piorando, a hérnia está aumentando, que ele procure um serviço de atendimento médico. Hoje a maioria, todos os serviços de atendimento médico estão mais bem preparados para atender os pacientes, né, com atenção e com cuidados de uma maneira geral redobrados, né, para evitar ou para diminuir a chance de contaminação ou disseminação aí da infecção do coronavírus. Então, nesses casos, é absolutamente importante que os pacientes percam o medo, né, porque o risco da infecção do Covid, nesse caso,
acaba sendo menor do que o risco de não estar com hérnia num período oportuno. Então, acho que esses são os principais sinais de alerta, né? Um aumento da dor e do desconforto e um aumento no tamanho da hérnia, ou seja, um aumento do tamanho dessa bolinha que está aparecendo, que aparecia no abdômen pequena e que agora está se pronunciando maior. Doutor, uma pessoa, uma vez operada, ela volta a ter hérnia, e uma outra questão também nesse aspecto, a pessoa pode ter 2 ou mais hérnias ao mesmo tempo? Sim, a pessoa pode ter 2 ou mais hérnias ao mesmo tempo, porque, como a gente comentou, eles são pontos de fraqueza no abdômen. Então, é relativamente frequente que, às vezes, o paciente tenha uma hérnia na virilha do lado direito e que possa também ter uma hérnia na virilha do lado esquerdo, ou que o paciente tenha uma hérnia na virilha e também tenha uma hérnia na região do umbigo. Então, sim, elas podem acontecer em múltiplos locais, um paciente pode ter 2 ou mais hérnias. Em relação ao resultado do tratamento da cirurgia, veja, ao longo dos últimos anos, além de você costurar a musculatura, que é uma etapa fundamental do tratamento, então você tem um buraco no músculo, você vai lá e costura o buraco, a gente tem melhorado a técnica cirúrgica e essa melhora na técnica cirúrgica implica, na grande maioria dos casos, da utilização de uma prótese, que a maioria dos pacientes conhece e a gente chama de uma tela, é uma tela cirúrgica, que ela vai reforçar essa região de fraqueza, ela vai reforçar essa região onde o médico fez a sutura ou a costura do músculo. E isso tem diminuído o risco da hérnia voltar. Então, o paciente que foi operado, ele tem risco da hérnia voltar? A resposta é sim. E uma forma de diminuir o risco dessa hérnia voltar com o passar do tempo, do ponto de vista da técnica cirúrgica, é os cirurgiões utilizarem essas telas cirúrgicas que diminuem o risco de uma maneira importante da hérnia voltar. Existem também a participação do paciente. Alguns cuidados do paciente são fundamentais no pós-operatório. O primeiro deles é evitar de fazer atividade física e levantamento de peso nos primeiros 45 dias depois da cirurgia. Os primeiros 45 dias depois da cirurgia, eles são o período crítico em termos de cicatrização. Então, nesse período, o paciente tem que tomar cuidado. E uma outra coisa que é fundamental é o controle do peso, porque a partir do momento que os pacientes ganhem muito peso e se tornem obesos, existe um acúmulo de gordura e, consequentemente, da pressão intraabdominal. Se você fez uma costura na musculatura e essa pressão dentro do abdômen vai aumentando, ela faz com que essa costura possa novamente enfraquecer e abrir, fazendo com que o paciente volte a ter uma hérnia no local. Doutor, então a grande mensagem para os nossos ouvintes hoje é que qualquer alteração, até mesmo aparecimento aí de uma hérnia, a pessoa deve buscar aí o auxílio médico. Essa a nossa orientação. A gente entende que os pacientes têm um receio, e esse receio, novamente, né, ele é verdadeiro face, né, a grave pandemia que a gente tem enfrentado, mas da mesma forma, o risco da doença ou de doenças que estão estabelecidas, muitas das vezes são maiores do que um risco de uma potencial contaminação, né, pela infecção do Covid, do coronavírus. Então, se o paciente está com algo diferente, com uma dor que está incomodando, que já vem incomodando ao longo dos dias, já tem um diagnóstico ou tem algo que é diferente, né, fazer uma consulta com o médico, tomando todos os cuidados de distanciamento, de higienização de mãos, de passar álcool e etc. Né, hoje a gente tem espaçado as consultas, tem diminuído o número de atendimentos para evitar acúmulo dos pacientes no mesmo horário. Os pacientes têm ido às consultas sem acompanhante. Então, todos esses cuidados têm sido tomados para evitar ou para diminuir ao máximo o risco da contaminação. Então, aqui a gente não está falando do paciente ir ao shopping, não está falando de ir ao parque, não está falando de fazer num restaurante, fazer uma celebração. Aqui a gente está falando de procurar um atendimento médico. E aí, nessa avaliação com o médico, vai se poder estabelecer se esse caso do paciente é um caso que pode aguardar ainda mais alguns meses para que seja realizado o tratamento cirúrgico, ou se eventualmente é um quadro de maior emergência em que o tratamento deve ser feito, né, de uma maneira mais prioritária e preferencial. Correto. Doutor Cristiano, eu quero agradecer a sua participação aí, a sua explanação sobre um problema tão sério como a hérnia. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer conversar contigo e com os ouvintes da Rádio Difusora. Um grande abraço. Obrigado e uma boa tarde a todos. Boa tarde.
Conversamos aí com o Dr. Cristiano Klaus. Ele é cirurgião especialista em hérnias e presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia. A cirurgia de hérnia que infelizmente registrou queda de 44% durante a pandemia, mesmo sendo uma cirurgia necessária em vários casos. Fica a dica, realmente, qualquer alteração aí, o surgimento de uma hérnia, você deve, mesmo em tempos de pandemia, buscar o auxílio médico. 3 horas e 2 minutos.